Boa noite, senhores. Feliz Natal a todos. Já tem um certo tempo que eu não faço nenhum vídeo, né? Final de ano é complicado, mas eu resolvi prestar aí uma homenagem a Jesus Cristo, né? E a Sagrada Família, certamente. Aqui tá bastante frio, minha boca tá toda arrebentada. Não pude voltar ao Brasil. Situação, né? Voar nesses períodos aí de pandemia é complicado, né? Então, primeiramente, os senhores que tiveram oportunidade de passar o Natal com suas famílias, saboreiem essa oportunidade, né? Saboreie, caso você ainda tenha seus pais, se por alguma razão você não pôde ou não quis, por algum problema familiar, encontrar os seus parentes, eu sugiro que você retifique isso daí e tente encontrá-los, porque a gente não conhece o dia de amanhã e a gente não sabe como, se a gente pode perder essas pessoas, né? Eu queria brevemente, obviamente, lembrar o que nós já sabemos, né? Que o Natal, apesar da mídia, das sociedades de uma maneira geral, tentarem sempre nos convencer que é uma data simplesmente festiva de consumismo, de Papai Noel e trocas de presentes, a verdade é, obviamente, que hoje celebramos o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, contrário ao que muitas pessoas dizem, essa data não foi criada pela Igreja Católica para substituir alguma festa pagã, colocar o nascimento de Cristo lá. Não é? Desde os dos pais da igreja, papas do século II ou I, já se falava, obviamente, do Natal sendo na data né, de 25 de dezembro. E Nossa Senhora certamente sabe quando que seu filho nasceu, e em suas múltiplas aparições ela certamente teria corrigido a igreja. Tenho certeza que enquanto mãe ela jamais deixaria que a gente celebrasse a data do nascimento do filho dela, é o momento mais importante da história da humanidade, na data errada, né? Então é importante lembrar que esse Deus supremo, esse Deus bondoso, poderoso, se fez homem, né, por amor a nós. E ele poderia ter redimido a humanidade de qualquer forma. Ele poderia ter vindo ao mundo com uma coroa e ser o rei de todas as nações, como ele é, sempre será. Mas ele escolheu vir ao mundo em uma família, por uma mulher que, diga-se passagem, foi concebida sem pecado original, como eu já falei várias vezes, não é? Ela era um vaso límpido e puro que recebeu essa divindade em seu seio. Ela era imaculada e ela permaneceu, contrário ao que muitos católicos ensinam hoje em dia. Ela era virgem, permaneceu virgem durante o nascimento de Cristo e morreu virgem, correto? Então, todas essas séries de televisão que mostram Nossa Senhora, aquele Chosen, essas babaquices protestantes que mostram Nossa Senhora tendo dor durante o parto, isso é blasfemo. Nossa Senhora não teve dor, porque a dor é uma punição que foi dada a Eva e suas descendentes graças à insubordinação a Cristo, né? E então é uma consequência do pecado original, que mulheres têm as dores do parto. Nossa Senhora, tendo sido preservada do pecado original, ela não teve nenhuma dor. E a Bíblia nos dá a entender isso, uma vez que ela, após dar a luz a Jesus, ela o enrola em panos e o coloca numa manjedoura. Você imagina, se você já viu um parto normal, geralmente a mãe sequer tem força para levantar um braço, quanto mais embrulhar o seu próprio filho e colocá-lo numa manjedoura.
Então isso é a Bíblia aludindo a essa verdade de fé, que Nossa Senhora teve um parto milagroso, né, que não afetou em nada a sua virgindade. E é importante também contra os protestantes, e eu digo isso porque eu os amo e tenho muitos amigos protestantes, e todo o meu vídeo em que eu falo sobre Cristo, eu sempre tento trazê-los de volta a casa. É importante perceber que Cristo nasceu em Belém em uma manjedoura. E a importância disso não tem palavras para descrever. Não é? Porque Belém significa casa do pão. E Cristo foi depositado em uma manjedoura, que é onde os animais se alimentam. Então Cristo escolheu nascer no local da casa do pão e no local onde os animais comem, obviamente aludindo à Eucaristia, ao fato de que ele é o pão da vida, o pão do qual ninguém terá a vida eterna se não comer. É por isso que lá na frente ele dirá que, né, não terá vida eterna aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue. E os judeus, vários deles, acham essa doutrina dura, esses ensinamentos duros, e o abandonam, porque ele estava dizendo literalmente. Se fosse figuradamente, os judeus não teriam se escandalizado, não é? E nós vemos também na história do Natal a divina providência, como Deus é o Senhor da história. Então, contrário aos ateus e aqueles que acham que o tempo é simplesmente a medida da mudança, até de uma forma aristotélica, Santo Agostinho já nos falava, não é, que tem um elemento da providência, né? Tudo o que acontece Deus coordena a história, ele é o Senhor da história. E Deus se faz dos homens, né, das coisas materiais, às vezes, para o seu próprio fim. E neste caso ele usou de um censo. Né? Não era da vontade de Nossa Senhora, certamente não de São José, parar em Belém, sem local para se alojarem. Certamente não era isso que ele queria, e ela, né? Eles queriam ter dado o mínimo de dignidade durante o nascimento desse menino abençoado. Né? Mas a vontade de Deus, para que as profecias se concretizassem, conduz esse casal ungido até Belém, se utilizando de causas naturais, se usando do Império Romano, inclusive. Né? Então, esses mistérios do Natal mostram a bondade de Deus, que sendo rei se fez homem, se veio ao mundo como um bebezinho, vulnerável àquele que é o Criador de todas as coisas. Né? Naquela noite escura, meia-noite, mostra o amor que Deus tem pelos simples, porque os primeiros a serem notificados do maior evento da história foram os pastores de ovelhas. Os pastores que eram aqueles desprezados pelos costumes judeus, sequer tinham acesso ao templo, que eram considerados sujos, sempre lidando com bestas, eram quase sub-humanos, e no entanto foram eles os informados, e foram eles que foram lá prestar homenagem a esse menino divino. Então, nessa noite de Natal, lembremos sempre da humildade de Cristo, que nasceu em uma gruta, e contrário às imagens, né, artísticas que representam os animais, cheirosinhos, tudo limpinho, se ajoelhando diante de Deus, etc. Certamente aquela gruta era fria, suja, fedia a fezes de animais, não foi uma coisa agradável. E imagine a dor no coração, principalmente de São José. Ainda havia uma perfeitíssima conformidade com a providência divina. Não havia aborrecimento no coração de Nossa Senhora, nem de São José, em nenhum momento. Mas havia certamente uma angústia, uma tristeza natural em São José por submeter a sua esposa, não por sua própria causa, àquelas circunstâncias. Não é? Ele que tentou encontrar um local digno para que eles pudessem se alojar,
e acabaram não conseguindo, também por causa da providência divina, porque Deus queria ter nascido ali, naquele ambiente bem degradante, né? Seja para uma pessoa, para uma criancinha normal, quanto mais para o rei de todas as nações, não é? Então, vejamos aí a conformidade de Nossa Senhora e São José com a providência divina, que obedeceram inclusive às próprias o governo material, por assim dizer, né, terreno, e foi grávida, talvez, provavelmente, né, já avançadíssima aos 9 meses, não provavelmente, claramente aos 9 meses, já tendo que pegar um burriquinho e ir para Belém. Então, nós temos aí diversos exemplos de humildade, conformidade com a vontade de Deus, a humildade desse próprio Deus e esses mistérios, não é? Deus se fazendo homem, recebendo de Nossa Senhora a sua alma, né? a sua alma humana, seu corpo humano, a sua natureza humana, e o mistério da Eucaristia, o mistério da preferência que nós vemos frequentemente ao longo da história pelos humildes e simples, não é? A Nossa Senhora, por exemplo, sempre aparece para os simples, para criancinhas, para pessoas rudes, sem educação formal. Então, essa é a mensagem do Natal, né? Que nós temos que colocar esse menino próximo ao nosso coração. Nós temos que estar sempre em estado de graça e imaginar a nossa alma como se fosse uma pequena moradia, uma casa, um quarto. E quando nós trazemos uma visita ilustre, nós queremos que esse quarto esteja sempre limpo, arrumado, cheiroso e brilhante, né? E nós queremos então que Deus habite essa morada da nossa alma para sempre. Mas óbvio que, sendo pecadores imundos, nós eventualmente o expulsamos com nossos pecados. Então imagine o pecado como sendo Cristo, como teu convidado na sua casa, na sua alma, e você o expulsa a pontapés, cuspindo nele e mandando embora, como fizeram os romanos e os judeus na crucifixão de Cristo, né? E então, mas Deus é tão generoso que, se nós nos arrependemos e o convidarmos novamente, ele volta para nossa casa. Então, façamos todos os esforços possíveis para jamais expulsá-lo e manter esse pequeno menino sempre próximo ao nosso coração. E rezemos sempre a Santíssima Virgem para que consigamos fazer isso, porque aonde está o coração de Cristo, lá está o coração de Maria. Porque Maria, que amou a Deus mais que qualquer outra criatura, ela então, como diz a Bíblia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro de Nossa Senhora era Deus, menino Jesus. Então, onde estiver Cristo, lá estará também o Imaculado Coração da Santíssima Virgem. E ela é a porta de entrada para esse menino, porque Cristo escolheu vir ao mundo, como eu já disse, por intermédio de Nossa Senhora. Ele poderia ter feito de outra forma, mas ele assim o fez, mostrando a importância da família, mas também mostrando que, assim como a porta de entrada dele ao mundo, né, a criação foi Nossa Senhora, também por ela devemos chegar a Cristo, porque ele assim o quis, né? Então, uma excelente noite de Natal, muito abençoada, que Nossa Senhora despeja graças a todos os senhores e que rezemos pela conversão dos nossos irmãos, que estão perdidos, e aqueles que não são irmãos, estão no paganismo, não foram batizados, e que todos eles encontrem essas verdades de fé e voltem à casa que nunca deveriam ter saído. Então fiquem com Deus, tenham uma boa noite.